Bom dia a todos. Doutor Camargo, além de ter roubado o meu tempo, ainda maculou a minha imagem ontem de noite no jantar, contando para o André a história do Ford Ka, né, Camargo? Porque eu, quando tomei posse em São Luís do Maranhão, vindo de uma condição não tão boa quanto a atual, levei o meu Ford Ka sem ar-condicionado para lá. E ele foi nos visitar para justamente discutir a questão de trabalho escravo, e eu dei uma carona, né? Gentilmente dei uma carona para o Camargo, no meu Ford Ka, e até hoje ele conta a história de que andou num Ford Ka em São Luís do Maranhão, uma sensação de 40 graus, sem ar-condicionado. Mas era verdade. Mas é verdade, é verdade. Infelizmente é verdade. Meus caros, Camargo falou aqui em Norberto Bobbio, falou nos direitos e na sua afirmação. Não há dúvida nenhuma que os direitos sociais, que nada mais são do que os direitos humanos aplicados à área trabalhista, não há dúvida nenhuma que esses direitos, para serem implementados, precisam, primeiro, previsão legal, e segundo, aqueles que façam essa previsão legal virar realidade. Não é à toa que depois da reforma, ou até mesmo durante o processo da reforma, se falava abertamente em extinção da Justiça do Trabalho. E não é à toa que o assunto voltou agora como tema principal de alguns jornais e da Câmara dos Deputados. A implementação dos direitos sociais depende de uma instituição ou de várias instituições que tenham justamente o viés que a Justiça do Trabalho tem, que o Ministério Público do Trabalho tem, que os auditores fiscais do trabalho, o Ministério do Trabalho, no seu corpo técnico, tem, e que os sindicatos têm. Infelizmente, nós tivemos, durante muito tempo, uma discussão entre Ministério Público e sindicatos relativo a custeio. E é por isso que eu achei por bem trazer esse tema para a nossa discussão. Você sabe muito bem que o tema do custeio hoje é um tema central para vocês, provavelmente a doutora Zilmara ontem tratou desse tema, e eu sei que ela tem uma visão otimista, eu sei que ela tem uma visão de que é possível aprovar em assembleia o custeio para financiar o sistema sindical, mas essa visão otimista precisa ser combinada com os russos. E os russos não estão a fim de combinar esse tema com a gente. O custeio hoje, ele, pela súmula 666 do STF, não pode ser feito na forma da contribuição confederativa. Por uma canetada do ministro Gilmar Mendes, está sendo gravado aqui? Pode gravar. Mal intencionada, porque mentirosa, partiu do pressuposto de que o Supremo vinha entendendo que a contribuição assistencial era inconstitucional. Isso não era verdade. O Supremo sempre disse que a contribuição assistencial não era tema constitucional, inclusive isso está dentro do próprio voto dele, citado numa emenda. Ele, nessa canetada, levou os ministros junto e hoje a contribuição assistencial está declarada inconstitucional também. E a terceira forma de contribuição, que é a contribuição sindical, a que era obrigatória, a partir do dia 11 de novembro, passa a ser dependente de uma autorização. E a doutora Zilmar disse, não, essa autorização pode ser feita em assembleia. Bom, isso é o que nós gostaríamos, isso é o que nós queremos, mas o fato é que essa não é a vontade da lei, e esse não é o espírito do Congresso, e não é o espírito do governo que está aí. E
não é o espírito do judiciário, especialmente o STF. Como é que o movimento sindical vai sair dessa sinuca de bico? É a pergunta que eu gostaria de fazer e tentar responder de alguma forma. Vocês conhecem a atuação do Ministério Público, eu falei no começo desse confronto que existia entre o Ministério Público e os sindicatos, e esse confronto dá-se basicamente por conta das nossas ações contrárias ao custeio na forma de contribuição assistencial ou confederativa. A tese defendida pelos colegas, e alguns dizem, são os burgueses de toga que estão tentando tirar o custeio dos sindicatos. A esmagadora maioria deles, se não a totalidade, eu não me incluo nesses que ajuizam esse tipo de ação, mas a esmagadora maioria ajuiza esse tipo de ação sob o pressuposto de que os sindicatos precisam se aproximar da sua base. E devem fazer isso na forma de tentar captar os trabalhadores para que espontaneamente contribuam para a sua associação e, com isso, a fortaleçam, deem legitimidade a ela. Isso é o que passa pela cabeça dos nossos colegas. Talvez seja uma estratégia equivocada, isso podemos discutir. O fato é que esse tema está de volta, está na pauta novamente para nós. Muito claro, eu vejo isso por conta da reação da sociedade civil, especialmente dos trabalhadores, em relação à reforma. Não sei se vocês tiveram conversas sobre a reforma, tentaram convencer trabalhadores. Eu tive muita conversa, especialmente com parentes e amigos, e vários deles, se não todos, me disseram: essa reforma não é tão ruim, e o que eu estou mais gostando é nessa parte do sindicato, que está tirando o dinheiro deles porque não servem para nada. O que aconteceu para que os trabalhadores tenham chegado à conclusão de que os sindicatos não servem para nada? Não vamos ser ingênuos, nós temos uma mídia agressiva, uma mídia muitas vezes mentirosa, porque a reforma foi baseada em números mentirosos. Vocês sabem, por exemplo, que aquele argumento de que no Brasil 98% das ações do mundo estão no Brasil e 2% no resto do mundo, ela é evidentemente mentirosa. Isso já foi demonstrado aritmeticamente, não é possível que isso aconteça. Mas isso foi usado na reforma, está lá no relatório, e o ministro Barroso, do STF, que é um ministro progressista, inclusive, faz palestra no exterior, especificamente na Inglaterra, usando esse dado. Quer dizer, a campanha feita pela mídia é uma campanha agressiva e mentirosa. Mas por que os trabalhadores não acompanharam as instituições, e aqui eu falo em Judiciário, Ministério Público, eu falo em sindicatos, por que não nos acompanharam nesse processo? Se tivessem acompanhado, não teria passado. Se tivessem ido para a rua, como foram na época do impeachment, não teria passado. Vocês me dirão, e é interessante a tese, porque ela vem lá das teorias marxistas, que o povo é enganado. Que nós aqui somos a vanguarda do proletariado e que nós temos que conduzir o povo à verdade. Eu tenho uma posição veementemente contra esse tipo de impressão. Eu trabalho bastante com catadores de lixo em Porto Alegre, que, em princípio, são pessoas analfabetas e que, poderíamos dizer, não têm nenhuma consciência política para se posicionar, ou consciência econômica para se posicionar, ou consciência social para se posicionar. Discutindo com os catadores, eu pergunto: por que os senhores carregam carrinhos na rua, nessa condição degradante,
de trabalho. O catador me diz, porque na rua eu ganho até R$2.000 por mês, eu tenho liberdade, posso tomar a minha pinga, que o Camargo falou, e eu não posso fazer, eu ganharia muito menos pendurado no andaime, ganharia muito menos, teria um patrão me assediando constantemente, não poderia tomar minha pinga trabalhando. Vocês acham que esse trabalhador com 60 anos de idade, me respondendo isso, ele não tem consciência da escolha que ele fez? Evidentemente ele teve consciência da escolha. Ele teve outras oportunidades na vida. E em Porto Alegre, o programa de inclusão dos catadores, que visava tirá-los da catação e colocar em atividades outras, não deu certo. Fizeram os treinamentos, tentaram levar eles para as obras, para outros espaços, e eles voltaram. Porque fizeram a escolha. Minha visão, portanto, em relação aos trabalhadores é de que, e aí o ministro Barroso está certo, quando ele diz que nós infantilizamos os trabalhadores. Nós, enquanto instituições que queremos protegê-los, e com razão, como disse o Dr. Camargo, nós esquecemos de ouvi-los. E, do meu humilde ponto de vista, esse é um dos fatores que levou os trabalhadores a nos deixarem sozinhos nesse processo da reforma trabalhista. Qual a opção que temos, portanto? E ela passa pelo custeio. Nós estamos numa encruzilhada, nós estamos num espaço de uma grande chance de mudar esse roteiro. E eu digo isso porque nós estamos a propaganda do Santander, Dr. Camargo, ela é muito emblemática em relação aos jovens, em relação a quem está entrando no mercado de trabalho, porque essa turma quer, né? Não é que vá ter, mas quer liberdade, não quer ter horário, não quer ter patrão, quer ser feliz naquilo que faz, quer que o seu trabalho seja algo que esteja intrinsecamente relacionado com a sua personalidade, com o seu espírito. E esse povo, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma diferenciação lá, eu estava vendo a Globo News esse tempo e se tratou desse tema. Existem os empregados, enfim, que optam por ser empregados, e existem os millennials. É uma expressão que se difundiu e hoje se aplica a essa turma que eu falei, que quer liberdade, etc. A reportagem mostra a diferença entre eles, uns com carteira assinada, enfim, com direitos, outros trabalhando por produção, muitos trabalhando à distância. Conversa vai, conversa vem, eu trabalho assim, eu trabalho assado. Chegaram numa menina, millennial, e perguntaram, está feliz com o que está fazendo? Óbvio que eu estou, é isso que eu quero, é isso que eu escolhi, a nossa geração vai mudar o mundo nesse sentido. Mas não tem nada de errado, vocês não pensam em fazer nada? Não, na verdade, a gente está pensando em criar um sindicato. Criar um sindicato? Criar um sindicato. Por que que os millennials querem criar um sindicato? Evidentemente porque essa menina que desenvolve um pedacinho de um software para a Microsoft, a negociação que ela faz com a Microsoft não é exatamente uma negociação. Assim como não serão as negociações que vão acontecer a partir da reforma, que autoriza acordo individual para várias formas de negociação. Várias formas, e isso enfraqueceu vocês. Tem que estar bem claro isso, porque tiraram o poder dos sindicatos, quando lá no início da reforma diziam que, não,
era negociado sobre o legislado, a gente acreditava e lutava contra, acreditava que era o sindicato negociando. Não, eles passaram um acordo individual e enfraqueceram vocês. Enfraqueceram nesse aspecto, enfraqueceram na questão do custeio, enfraqueceram ao tirarem assistência na rescisão, 477, enfraqueceram quando acabaram com a outra atividade das normas coletivas. Mas essa menina, ela uma hora vai precisar se fortalecer. Ela vai precisar de alguma coisa que ela chamou de sindicato, que nada mais é do que a expressão de uma reunião de todos os trabalhadores para terem força para negociar, hipoteticamente, com a Microsoft. Que é o espírito dos sindicatos. E por que tem essa perspectiva, que vai se dar conta disso em determinado momento? Na cabeça dela, provavelmente o sindicato que está lá não serve para nada. Portanto, o retorno dos sindicatos à base, sem arrogância, sem achar que é vanguarda do proletariado, é essencial. Nada mais vai acontecer se não for a partir desse formato. Outro exemplo, trabalhador dirigia o Uber em Belo Horizonte. Aí, questão de meio ano, saiu uma sentença reconhecendo o vínculo de emprego dele com a Uber. Eu fiquei curioso, e os jornalistas também foram perguntar para ele, por que o senhor ajuizou a ação contra a Uber, se antes de assumir o seu contrato, o senhor sabia que a relação não era de emprego, etc, etc, etc. Ele disse, eu sou um entusiasta da Uber. Eu era o melhor, um dos melhores, se não o melhor motorista da Uber. Tinha lá suas 5 estrelinhas. Um dia, eu resolvi pedir para a Uber, juntei um grupo de trabalhadores, sindicato, grupo de trabalhadores, enfim, mesma coisa, uma associação de trabalhadores, digital, né, por WhatsApp. Aí, pessoal, vamos lá, para pedir um plano de saúde para a Uber. Eu achei que a gente teria direito, nós aqui que estamos, queria um plano de saúde. A Uber disse que não. Lá pelas tantas vazou um áudio de algum dos motoristas mais agressivos, eu não sei exatamente o que disse o áudio. A Uber chamou ele e disse, esse áudio foi teu, né? Ele disse, não. Eu estou negociando abertamente aqui, eu não fico mandando áudio agressivo. O senhor está fora. Não, o senhor está fora. O trabalhador foi ao advogado e perguntou, olha o que fizeram comigo. Eu sou entusiasta da Uber, eu só pedi um plano de saúde, estão me acusando injustamente de ter feito um áudio agressivo contra a Uber. O que eu posso fazer? Certamente o advogado respondeu, se o senhor ficar na relação comercial com a Uber, o senhor não tem muita alternativa. Relação comercial se rompe. Exceto se tem uma cláusula lá dizendo que vai pagar tanto pelo rompimento, certamente não haverá nos contratos com a Uber. O contrato comercial se rompe. E o trabalhador sai sem nada. Igual sai no trabalho escravo. A única chance que o senhor tem é ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, pedir o reconhecimento do vínculo, e daí o senhor vai ter as consequências. Ajuizou a ação e ganhou, por enquanto, em primeiro grau. Vejam, podem fazer o que quiserem, revogar a CLT, revogar a Constituição Federal,
extinguir a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, acabar com os sindicatos. Em algum momento, quem tem menos poder vai precisar se associar com quem tem menos poder. O nome que vão dar isso, provavelmente vai ser sindicato. Pode ser outro nome, mas o formato é idêntico. Antes que extingam, se os senhores estiverem preparados a receber esse povo de coração aberto e conversar, os senhores se fortalecerão. E certamente terão a parceria do Ministério Público do Trabalho, porque é exatamente esse o propósito nosso. Se não estiverem preparados, temo que teremos o mesmo resultado da reforma, que é um desastre. Então, como proposta, como provocação, é o que eu deixo, e eu tenho certeza que eu faço isso em nome de toda a instituição. A aproximação de vocês com a base é o que vai dar o tom de mudança dessa realidade ou não. E o Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, como de resto no país todo, está à disposição para isso. O Dr. Camargo já adiantou, mas eu havia falado com o Dr. Laetano, e ele me disse a mesma coisa. A disposição da chefia do Rio Grande do Sul e de todos os procuradores é justamente trabalhar para que isso aconteça. Obrigado.